Como a França perdeu a sua identidade. Eu estou curioso para ver o que o Thales falou nesse vídeo aqui, porque ele não lida com política. Vamos ver. Quando recebe os Jogos Olímpicos, cada país tem a chance de abrir as portas e mostrar ao mundo o que tem de mais único. Sua cultura, sua história, sua natureza, tradições e o talento do seu. Eu passo um pano para o excesso de favela que tem na abertura das Olimpíadas de 2016, porque são as Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Então faz sentido ser aquele favelil insosso e o Bossa Novil e o favelil. Mas, cara, a abertura das Olimpíadas de Londres de 2012 é a minha abertura favorita. Ela é linda. Eu assisti recentemente, não inteira, né? Pelo amor de Deus, vi alguns clipes. Vi alguns clipes da abertura de Londres, cara. É um espetáculo, cara. É um espetáculo a abertura das Olimpíadas de 2012. Maravilhoso. É melhor, de longe. Ah, é da China. Enfia a China no cu. A de Londres, cara. Lindíssima. Recomendo que vocês vão lá e dêem uma olhada depois. Para 2024, a expectativa foi enorme, considerando a riqueza cultural e histórica do país anfitrião, a França. Mas o que aconteceu dividiu como nunca as opiniões. O evento, que deveria celebrar a identidade francesa, deixou tanta gente desapontada que gerou uma onda de debates que foram muito além das Olimpíadas e me fizeram pensar. O que está acontecendo com a identidade cultural desse país? Vamos retroceder para o reinado de Luís XIV. Eu acho que dá pra começar ali, né? Dá pra começar ali. Que é o início, a gente tem que falar dali. Ali começa a decadência da França. Engraçado, né? Que é o auge da França de começar ali, que é a decadência. Como os franceses foram da grandeza para a ridicularização mundial? É que tem as guerras religiosas também que rolaram em 1600, mas eu acho que dá pra começar ali no reinado do Luís XIV. Segundo Gayle McPherson, consultora para eventos da OCDE, tradicionalmente as nações anfitriãs usam os Jogos Olímpicos para aumentar sua imagem, riqueza econômica e senso de orgulho nacional. Contudo, o que o público recebeu de Paris 2024 foi algo, digamos, inesperado. Eu gostei muito da parte do Godira. A parte da Revolução Francesa eu achei muito legal. E o cara e o Assassin's Creed fazendo parkour. Só. É isso que eu achei legal nessa bosta da abertura das Olimpíadas da França. Tipo, a transição da Revolução pro Godira achei muito bacana. De resto, irmão, nossa. É tanto que eu não assisti ao vivo. Eu não perdi meu tempo vendo essa abertura ao vivo. Inesperado. Em vez de celebrar a história da França, a organização escolheu uma forma moderna e controversa. O resultado foi um espetáculo que, na opinião de muitos, não conseguiu capturar. Isso daqui é... Não, capturou sim. Isso daqui é a cara da França moderna. Isso daqui é a França. De forma fiel à essência francesa. Não, mas isso... Thales, desculpa. Isso daqui é a essência da França. Isso é a França. Isso é a França. Desde a Revolução, desde o Iluminismo. Isso é a França mesmo. Ponto. Tipo, eles são isso daí. Um povo degenerado, porco em decadência. É que a diferença... O que diferencia a França da Alemanha... é que a Alemanha cometeu churrasco civilizacional de 33... De 33 não, né? Mas de 14 em diante, a Alemanha deu um século de churrascamento cultural. A França não. A França são quase 3 séculos aí de churrasco. Quase 3 séculos. São mais de 250 anos que a França tá, tipo, se destruindo. Então, a diferença é que a escala é maior. Tipo, só que mesmo assim, a Alemanha tá num estágio muito, muito além de destruição cultural do que a França está, por exemplo. É engraçado isso. Deixando muitos espectadores confusos e outros tantos desapontados. Não, a Alemanha é pior que a França. A Alemanha é pior que a França. É sério. O que rolou na Alemanha, por causa de 2 eventos particulares, tornou aquele país mais fraco culturalmente que a França. Do Reino Unido postou. Não, a Alemanha tá muito além de qualquer tipo de salvação, irmão. A Alemanha que existe hoje não é a Alemanha que existia antes de 1914. Ela não é o mesmo país. Não é. É outra coisa. É qualquer coisa menos aquela Alemanha. Um cabaré insano de clichês. O portal turco Anadolu Agency publicou: a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2020. E por que eu tô falando de 1914 e não 1939?
Porque a Primeira e Segunda Guerra Mundial é a mesma coisa, cara. É uma continuação de um processo de destruição. A Primeira Guerra matou o que restava daquele antigo regime, que já tinha sido completamente obliterado pelo Napoleão e a Revolução Francesa, mas ainda restava algum resquício de antiga Europa. E a Segunda Guerra veio pra acabar com tudo de vez e resetar tudo. A Prússia não existe mais. Você tem noção que a Prússia, um dos estados mais influentes da história, ele não existe mais? Nada, não sobrou mais nada de Prússia. A Prússia não existe. Como ideia, como tradição, não sobrou absolutamente nada da Prússia. Ela foi deletada da história. Deletada. É esse o nível de destruição cultural que rolou na Alemanha. Então, tipo, eles estão muito além do que a França passa hoje. Muito, mas muito além. Se um gênio da lâmpada concedesse 3 desejos, eu iria lançar 3 Czar-bomba na França só de meme. Eu também, cara. Eu destruiria a França. Eu sou desses. A França é um país que eu apagaria do mapa. 2024 expôs uma profunda desconexão entre as elites dominantes francesas e o resto do mundo. Para o inglês Mail One, cristãos criticam cerimônia de abertura apelidada de pior de sempre, cheia de problemas técnicos e pelo clima que só foi salva por Celine Dion. E o The Times of India estampou atos nojentos e desrespeitosos na cerimônia de abertura. Já a brasileira Gazeta do Povo definiu o espetáculo com as seguintes palavras: os atletas nunca foram os protagonistas. Nós os vimos já durante a cerimônia de abertura, abandonados em barcos como turistas na chuva. E os holofotes todos para anões, dançarinos e o mundo queer. Ninguém entendeu a conexão com o esporte. Parecia o festival Eurovision, mas eram os Jogos de Paris 2024. Diante de toda a repercussão internacional, a organização do evento acabou manifestando publicamente um pedido de desculpas pela apresentação. A sensação foi de que Paris perdeu a chance de brilhar, resgatando a grandiosa história francesa. O Le Figaro, o maior e mais antigo jornal diário da França, que publicou a capa As imagens que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024 poderia ter nos poupado, fez uma análise bem contundente. É como se no momento de celebrar seu orgulho e sua história, a França não pudesse deixar de buscar em suas entranhas revolucionárias o espírito de provocação e discórdia que, desde tempos imemoriais, alimenta seus próprios paradoxos. Mas isso é a França. A França é revolucionária. Eu realmente não entendo qual que foi o espanto do público geral, tipo, com a abertura das Olimpíadas. Cara, eu esperava isso. Algo pra chocar, como se alguém fosse ficar chocado. Tá bom, o cristão que tá dentro da sua bolhazinha provavelmente se chocou em ver um monte de queer e drag aparecendo na abertura. Mas, cara, aquilo daria mais do mesmo. Quem tá acompanhando essa guerra cultural há mais tempo, tipo, não, é isso aí. É isso aí mesmo. Não é nada, não é chocante. Já é batido, já tá meio velho, cansado também. Tipo, são ideias já que nossa, olha só, o IEG deitado na tigela. Nossa, uau. So brave, so powerful. Nossa, estou impressionado. Não, tá velho, tá cansado. Está cansado. E suas divisões. Para se ter uma ideia do desgosto em Studying and Brave. Em relação à abertura dos jogos, até uma jornalista ligada ao feminismo e ativista de uma rede de comunicação não cristã fez uma crítica sobre o que viu. Pera, é muito engraçado ver uma jornalista, autora e ativista feminista escrevendo no Al Jazeera. Não dá. É muito bom, velho. Muito bom, intocável. É simplesmente intocável. Intancável. A cerimônia, por falta de uma palavra melhor, foi uma decepção estrondosa. Não foi só a chuva que prejudicou a atuação, mas as escolhas artísticas desconcertantes feitas pelos organizadores e as performances sem brilho dos envolvidos. Certamente conseguiu unir milhões, só não em amor e celebração, mas em decepção e raiva. Mas a organização resolveu inovar ainda mais, retirando a apresentação de abertura dos grandes estádios. A ideia, que inclusive fazia muito sentido em se tratando de uma das cidades mais bonitas do mundo, era transformar toda ela em um cenário vibrante, incluindo o Senna. O que faltou mesmo foi só prestar atenção no básico. Praticamente todo organizador de eventos sabe que, em acontecimentos ao ar livre, é essencial pensar no clima. O resultado foi que o brilho prometido não foi tão satisfatório quanto se esperava. O G1 publicou a experiência negativa de um brasileiro presente na cerimônia que não gostou nada do que viu. O empresário Lucas Amadeu virou notícia na imprensa internacional após detonar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.
Revoltado com a falta de estrutura, ele fez uma sequência de posts nas redes sociais Obrigado, Jabuti. do que chamou de experiência horrível. Outras questões que também chamaram a atenção foram a poluição do rio que atravessa a cidade e a baixa qualidade da Vila Olímpica. Apesar de a própria prefeita de Paris ter mergulhado no rio para tentar mostrar a qualidade da água, no Sena as coisas não saíram mesmo como esperado. Seus níveis de poluição geraram mal-estar, transtorno e constrangimento. Sabe o que é engraçado? Olimpíada de 2016. Alguns atletas questionaram a qualidade da água disponível lá pra prova aqui lá no Rio de Janeiro. A água estava cristalina. Cristalina. Não era esse lodo nojento. É muito bom, né, cara? É muito bom, velho. Mesmo após um gasto de 1,5 bilhão de dólares no projeto de despoluição. Até a Vila Olímpica foi alvo de diversas críticas, já que sua infraestrutura deixou muito a desejar. Nossa, mano, então... É a França, isso daí é país de primeiro mundo, pô. Diversos atletas acabaram buscando outras opções fora da vila para garantir melhores condições de estadia. Descuidos com as acomodações, problemas com o calor excessivo, falta de banheiros e de uma alimentação balanceada foram mencionados por várias delegações. As instalações que acomodaram os atletas de mais alto desempenho do mundo se tornaram um símbolo do descaso com os verdadeiros protagonistas. Pera, não tinha ar-condicionado? No verão europeu? Ah, muito bom. Nossa, maravilhoso. Sério, não tinha ar-condicionado nos quartos. Ah, cara, é a França, pô. Não, é a França, eles podem. Cara, se fosse aqui no Brasil... imagina se a comida no Rio fosse ruim e não tivesse ar-condicionado nos quartos. Irmão, ia ser um escândalo internacional. Mas como é a França, bela França, Paris, tão romântica. Do evento. E com tantos problemas e após sofrer tantas críticas... Eu tô ligado que não tinha carne. Ficam as perguntas. Como Paris, famosa por sua organização e rica herança cultural, deixou que esses erros acontecessem? A abertura das Olimpíadas reflete a crise de identidade da França? A identidade nacional é o conjunto de características, valores, tradições e símbolos que definem uma nação. Ela é construída ao longo do tempo por meio de diversos elementos, como a história, a cultura, a língua, a religião e as tradições de um povo. Essa é a definição de Gabriela Almeida, professora com pós em Patrimônio Histórico-Cultural. E os Jogos Olímpicos da França trouxeram à tona uma reflexão sobre a sua identidade. Para muita gente, as falhas da cerimônia de abertura foram apenas... Pitoresca, né? Um treino de segunda a segunda. A ponta do iceberg de um problema identitário que há muito vem se manifestando no coração da nação. Uma das raízes dessa crise pode ser encontrada na complexa relação do país com a imigração e o multiculturalismo. Tão lindo. Nossa. O multiculturalismo é a nossa força, pô. Que isso? Que papinho é esse, hein, Thales? Há tempos, o país vem se tornando lar de uma vasta e diversificada população de imigrantes, vindos principalmente da... A Europa nunca foi diversa. Tipo, vamos lá, vamos redefinir aqui. A Europa sempre foi diversa. E eles sempre se mataram ali internamente. Né? Da África e do Agora o bagulho é diferente. Agora o buraco é mais embaixo. Oriente Médio. Esses novos cidadãos... Os europeus colonizaram o mundo, agora eles estão sendo colonizados. Porque eles querem, eles poderiam simplesmente fechar as fronteiras e foda-se. Mas como eles são muito limpinhos, pós-segunda guerra, todos os traumas vividos ali, agora, não, que é isso, vamos receber todo mundo. Pra quê? Pra trabalhar em subemprego e financiar a Previdência. Os imigrantes ilegais que entram no continente europeu, eles não são produtivos, eles consomem mais recursos do que deixam no país. Resumo da ópera, quem paga a conta mesmo é o trabalhador nativo de classe média, que agora ele tá tendo que sustentar esse monte de imigrante ruim e os velhos. Bom demais. É a conta que funciona, rapaziada. Vai dar super certo. A gente vai assistir aqui do infernil de camarote o colapso europeu. No nosso tempo de vida. Não é que tipo, nossa, vai acontecer daqui a 50. Não, no nosso tempo de vida. É isso. Vamos assistir de camarote o colapso da França. Isso me deixa muito feliz. Os cidadãos trazem consigo suas culturas, religiões e tradições, desafiando a ideia de uma identidade francesa única. Mas com a imigração síria, a quantidade de praticantes do islamismo já é de quase 18% da população francesa. Assim, o ideal... Vai lá, América. Desestabiliza o Oriente Médio mesmo. Isso aí, pô. Primavera Árabe.
Ai. Bom demais, né, cara? Bom demais, né? Bom demais. Vai lá, desestabiliza o Oriente Médio, deixa eles. Vai lá, instala a democracia mesmo, faz a Revolução Colorida mesmo. Aí, pô, aí tá aí o resultado. A Revolução Colorida, pô, tá coloridíssima. Deixou bem colorida a população francesa. O de liberdade, igualdade e fraternidade, tão caro à Revolução Francesa, foi posto à prova. Conseguir ali. A Primavera Árabe vai gerar a Primavera Fascista na Europa. Ponto. Tipo, dá pra quase fazer uma correlação. Liberdade de usar o véu e ao mesmo tempo se sentir igual às outras francesas é complicado. Promover a igualdade se torna inviável quando grupos sociais com históricos tão diferentes não abrem mão de suas identidades. Eles não vão se render. A força, uma cultura forte como a dos sírios, árabes em geral, vamos jogar muçulmanos em geral, uma cultura forte como a que eles têm, encontra a frouxeza francesa e destrói eles, cara. É isso que tá acontecendo. Então eles não vão abaixar a cabeça pra palhaçada laica, ai, nossa, mais amor, por favor. Não, pro muçulmano médio, amor é o caralho. É isso. Então, tipo, mano, não tem esse lenga-lenga woke. Eles não vão comprar essa palhaçada. Eles não vão comprar essa palhaçada. No Brasil é vira bagunça. Se eles tivessem mandado todo esse sírio aqui pro Brasil, em 2 semanas eles estavam tomando chopp em roda de samba, porque o Brasil é esse caos. O Brasil é um país tão degenerado por natureza que o imigrante pode mandar um muçulmano arabista, tá ligado? Mais tradicional, tá ligado? Que se a mulher dele fala num tom mais alto, mete ele a porrada. Traz ele pra cá, nossa senhora. Ele tá tomando cerveja no dia seguinte. O Brasil é um exemplo de integração. Você traz pra cá, tudo se torna bostil. Tipo, não tem cultura que sobreviva à degeneração brasileira. Não é o caso francês. Claramente não é o caso francês. A fraternidade também se perde em uma sociedade que práticas culturais tão diferentes das tradicionais francesas geram tensões e divisões constantes. Adivinha qual vídeo que eu trato de sistemas? A crise de identidade da França foi alimentada por vários fatores, como imigração, globalização e polarização política. Mas para ser enfrentada, precisa que uma questão seja definida. O que significa ser francês na atualidade? Sou francês e não tenho ideia do que significa ser francês. Nossos problemas econômicos e sociais persistem devido à incapacidade de chegar a um consenso. É o muçulmano brasileiro, toma cerveja e come carne de porco, irmão. É isso aí. Porque todos nós temos uma ideia diferente sobre a identidade francesa. Antes de colocar sua casa em ordem, a França terá que descobrir quem e o que é. E o velho debate sobre imigração e integração sempre aparece para esquentar ainda mais essa discussão. O país vive abrindo suas portas e recebe gente de todo canto do mundo, o que, claro, acaba criando tensões e divisões na sociedade. Com frequência... Tem um vídeo, quando a esquerda venceu as eleições convocadas recentemente, eles gravaram um pessoal comemorando lá, a vitória dos comunas em cima do partido da Le Pen. Quando rolou as eleições e os partidos, a coalizão disse que o cordão de higiênico, alguma coisa assim, para impedir a Le Pen de chegar ao poder, venceu, tava lá, a cara da Nova França. Homens fracos e imigrantes. É isso que tinha lá. Homens fracos e imigrantes. Tipo, comemorando a vitória da coalizão de esquerda. Impressionante. Isso é a França, irmão. Elas estão estampadas no noticiário. Segundo o site Expresso, em uma publicação de 2023, o presidente francês Emmanuel Macron defendeu uma redução significativa da imigração, a começar... Ai. Nossa, muito... Cara, eu vou te falar, o que vai ser muito divertido de acompanhar é o Trump tentando passar executar a sua reimigração em massa. Ele, basicamente, a ideia é mandar 1 milhão, mais de 1 milhão não, é mais de 1 milhão. É mais de 1 milhão de imigrantes ilegais pra fora do país. É isso. Eu duvido que isso vai acontecer. Pela ilegal, garantindo que o governo irá retomar o seu projeto de lei sobre o tema.
Em 2015, a França tomou a decisão, validada pelo seu Tribunal de Direitos Humanos, de proibir o uso do véu, da burca e do niqab, que deixa apenas os olhos à vista. Em resposta à medida, aconteceram ataques violentos. Outro ataque terrível foi contra o jornal francês Charlie Hebdo, conhecido por suas charges ácidas e irreverentes direcionadas a todos os tipos de religião e governos, e que publicou uma sátira sobre o Islã e Maomé, resultando na morte de 12 pessoas. No mesmo ano, ainda ocorreram vários ataques em restaurantes e casas de shows, incluindo o Bataclan, onde mais de 120 pessoas foram assassinadas. Nos anos E mesmo assim, eles mantiveram a política de fronteiras abertas. Essa é a França, pô. Essa é a França. seguintes, o aumento dos ataques terroristas criaram um clima insustentável de tensão. O crescimento do separatismo islâmico, uma forma radical de islamismo que desafia as leis nacionais e incita a violência. Porque é isso, cara. O Islã não é só uma fé. Ele não é como o cristianismo, que ele entra e se adapta às leis locais. Não, o Islã, ele é uma forma de governo. Ele é uma forma de viver. O Islã chega, ele quer impor a sua vontade. O muçulmano francês, se você dá a opção, você quer manter as leis francesas ou o muçulmano francês, né? Muçulmano francês, existe isso. Você pergunta pra ele, um cara lá, cara, 3 gerações, vamos lá, ele é um turco, ele é neto de turcos que chegaram na década de 60 na França. Você pergunta pra ele, o que você prefere, a lei francesa ou a Sharia? Ele vai lá, a Sharia. É isso que ele quer. A Sharia. Ele quer impor a Sharia na França. E foda-se. É isso, irmão. Esse é o Islã. Claro que a frágil cultura ocidental woke, inclusiva, progressista, vai aguentar esse tipo de resiliência cultural dos muçulmanos. Vai sim. Vai. Deteriorou as relações entre a França e sua comunidade muçulmana, e o presidente Macron anunciou medidas para combater esse extremismo. Suas iniciativas propostas em 2020 incluíam uma maior supervisão do ensino de doutrinas religiosas nas escolas, mantendo a separação entre Estado e religião, além da liberdade religiosa, ambos pilares da tradição francesa. Um estudo da conjuntura internacional afirma que a percepção francesa em relação aos muçulmanos de suas antigas colônias, que atualmente compõem uma parcela significativa dentro da França, é de que os valores islâmicos são incondizentes com os valores seculares franceses. Mas a visão de parte da sociedade francesa sobre a migração ficou negativa por vários motivos. A crise de refugiados, sério? a constante remoção de acampamentos de imigrantes em Paris e os atentados terroristas feitos por extremistas islâmicos, que causaram muitas mortes, ajudaram a formar uma opinião mais crítica sobre a imigração entre alguns franceses. Ao mesmo tempo em que essas questões alimentam o preconceito, o medo e a desconfiança, elas colocam a identidade francesa em um estado de reafirmação. E a pressão para integrar novos valores e costumes sem perder o que é essencialmente francês criou um dilema profundo. A crise de identidade da França não é apenas interna. A globalização também impõe desafios, principalmente fazer parte da União Europeia, o que de várias formas retira a autonomia dos franceses de tomarem suas próprias decisões. E para um país que sempre defendeu seus valores culturais, se ver agora pressionado por uma cultura global que apaga fronteiras e sobrepõe suas tradições com valores que muitos franceses consideram incompatíveis, é problemático mesmo. As políticas de imigração e integração, embora bem intencionadas, não conseguiram unir a sociedade, e o multiculturalismo acabou expondo as rachaduras da identidade francesa. O país dos gauleses sempre foi unido por valores comuns, não apenas por sangue. Não há prazer nenhum em apontar a falta de identidade francesa na abertura dos Jogos Olímpicos. Não é só uma cerimônia, é a história e o espírito de um povo. A França abriga valores e tradições que sobreviveram ao tempo, e é exatamente isso que está em jogo, a preservação ou a extinção da sua cultura. Mas como essa crise identitária impactará o futuro do país? A identidade de um país se forma com o tempo, mas pode mudar principalmente quando enfrenta desafios como a globalização e a mistura de culturas. Mas nós precisamos entender o que é de verdade fazer parte de uma nação. Pertencer a uma nação é muito mais do que nascer ou morar em um lugar. Ai. Se a comunada ver esse vídeo, vai dar uma dor de cabeça. Nascer em um país não é escolha nossa. Morar muitos Porque falar o óbvio hoje machuca. anos em um lugar também não quer dizer que você pertence a ele.
Muita gente passa anos pensando em voltar para o lugar que considera como lar. Nem seguir tradições locais ou torcer em jogos faz você ser patriota. O que importa é entender o que acontece na sociedade e querer ajudar a melhorar. Dominique de Villepin, ex-ministro de Jacques Chirac entre 2002 e 2004 e entre 2005 a 2007, teve uma fala bastante contundente sobre isso em um painel da L'Humanité. Mas quando somos franceses, não devemos renegar nem o asilo nem o respeito ao outro. Saibamos estar à altura da nossa história e minha convicção é que é esse legado, nesse orgulho, nessa energia que devemos buscar forças para construir essa França que será capaz de enfrentar desafios extraordinários, porque terá reencontrado seu orgulho. Hoje vemos uma crescente tentativa de subverter a identidade francesa em nome de uma tolerância mal interpretada. A França sempre foi receptiva, com portas abertas para quem busca refúgio e melhores condições de vida. No entanto, essa hospitalidade não deve ser confundida com um cheque em branco para desrespeitar a cultura que define o país. Quando imigrantes a escolhem como novo lar, é esperado que respeitem e se integrem aos valores. Integração hoje... Cara, a palavra integração causa crises de pânico no europeuzinho médio. Principalmente o alemão. Só falar integração pra esses caras... Como assim? Não. Os caras já enlouquecem já. Integração pra eles se tornou quase um palavrão. É preconceito. Falar... Não. O imigrante muçulmano que chega aqui, ele tem que se integrar à cultura francesa. Não, isso é preconceito. É isso. Valeu, Davis. Valeu pelo sub. E costumes que existem há séculos. Não se trata de eliminar... Não, assimilação, irmão. Nossa, falou isso daí, você vai ser preso. Crime de ódio. Outras culturas, mas de preservar o que é essencialmente francês. Os franceses, em sua maioria, querem ver seu legado preservado, e essa vontade deve ser respeitada. Nos países árabes, por exemplo, a cultura local é respeitada e preservada, porque então a França deveria se curvar e permitir que sua própria cultura... Porque eles são brancos e racistas. Sim, esse é o argumento para eles aceitarem todo tipo de imposição cultural de país de terceiro mundo que não tem nada a ver com a França. É isso. Porque eles são brancos e racistas, então eles merecem ser substituídos culturalmente e etnicamente também pelo imigrante que chega lá. É isso. Acabou. Seja eliminada, a língua, por exemplo, é um patrimônio cultural inestimável para os franceses. Porém, muitos pensamento de Cook é o cookismo cultural europeu. Imigrantes árabes se recusam a aprendê-la. Não se trata de pedir demais. Quando uma pessoa sai de uma situação de extrema dificuldade em seu país de origem e é acolhida em uma terra que lhe oferece oportunidades, o mínimo que se espera é a gratidão e respeito pela cultura que a acolheu. Imagine abrir as portas da sua casa para estranhos e ver suas regras desrespeitadas. Legal, Otis, estamos juntos. Assim, no fim das contas, não cabe à França se adaptar aos imigrantes, mas aos imigrantes se adequarem ao país. E essa é uma luta que os franceses não podem se dar ao luxo de perder. Eu que sou que cresceu no interior de São Paulo, sei que você vai para outro lugar, tu tem que se adaptar à cultura local e aprender a conviver lá dentro. Tu tá me dizendo que europeus não sabem disso? Eles não sabem disso. O que eles não podem esquecer é que todas as grandes nações do mundo cresceram recebendo e tratando bem os estrangeiros. Pablo Picasso, Vassily Kandinsky e Marc Chagall são alguns dos vários nomes de imigrantes que, estando em Paris, puderam mostrar ao mundo sua arte. Nos anos 50 e 60, entre 7 mil e 10 mil artistas de outros países viviam na capital francesa. Essa mistura de culturas deixou a arte local mais rica e ajudou a criar novos estilos como a arte abstrata e a arte em movimento. Na França, os imigrantes têm sido essenciais para o mercado de trabalho. Nos últimos 10 Maravilha. Cara, o grande debate que se assiste acontecendo nos Estados Unidos agora é justamente esse. O Trump quer chutar os imigrantes pra fora. Os democratas, a esquerda, não quer que isso aconteça. Por quê? Porque esses imigrantes são mão de obra barata. Se eles forem expelidos do país, os salários vão ter que aumentar, né? Vão ter que ser contratados cidadãos americanos. Então, basicamente, a defesa agora da esquerda para manter os imigrantes ilegais lá não, a gente vai perder os nossos escravos, como assim? A gente vai ter que pagar melhores salários, que porra é essa? É maravilhoso, cara, maravilhoso o que tá acontecendo. 10 anos, eles representaram É a mesma ideia. 70% do aumento de trabalhadores na Europa, especialmente em áreas como construção, agricultura e serviços. Além de preencherem vagas, eles ajudam a economia a crescer, trazendo mais produtividade e novas ideias. Um estudo mostrou que a imigração melhora. No fim das contas, eles estão passando pelo que eles merecem, não por algum crime passado, mas sim pelo comportamento atual. Que a França e a Inglaterra se fodam, solamente pela Itália, Polônia, Portugal e Espanha.
A Polônia é o país que tá tendo a melhor política de imigrante. E simplesmente eles não deixam entrar. É muito bom. É isso, acabou. É isso, eles não entram lá. Melhora o crescimento econômico, aumentando a quantidade de pessoas em idade de trabalhar e trazendo novas habilidades. Os dados também mostram que a imigração pode ter um impacto positivo nas finanças públicas. Outra pesquisa, agora liderada pelo economista Hippolyte Dalbis, revelou que, embora os governos precisem aumentar os gastos para acomodar novos imigrantes, o aumento na arrecadação de impostos geralmente compensa esses custos. O estudo concluiu que a entrada de refugiados e imigrantes não apenas aumentou o PIB per capita, mas também reduziu o desemprego em É um doping econômico. O imigrante é um doping econômico que arruina o seu país no longo prazo. vários países europeus, incluindo a França. O país se encontra em um ponto de inflexão, onde precisa decidir o que levará adiante de sua rica herança e como integrar. Que legal, parabéns. O imigrante, o imigrante recém-chegado, ele vai aceitar qualquer trabalho, ele vai lavar privada. O filho dele não vai fazer isso. Ele vai disputar com o nativo francês. Aí o nativo do francês fica desempregado. Tá vendo que a conta não fecha? Integrará os novos elementos que inevitavelmente fazem parte da sua sociedade. Esse é um desafio enfrentado por muitas nações no século XXI, mas a França é um país com um senso de identidade tão forte, o conflito é particularmente intenso. A identidade francesa está em jogo e as decisões de hoje definirão como a nação se verá e será vista pelo mundo nas próximas décadas. E você concorda com isso? O que acha das medidas que a França tomou quanto a essa questão? Comenta aqui abaixo e não esquece. Cara, o Thales pegou um tema espinhosíssimo e não falou de política. Cara, um dia eu tenho que aprender a fazer com ele, velho. Não tem condição. Ele pegou um tema e tá, tipo, desviando de bala como um ninja. Meu Deus do céu. Ensaboadíssimo. Excelente vídeo, como sempre. E zoe pra França também.